Irmãos, como eu disse, hoje a gente vai iniciar uma nova série de mensagens, já está aí um ano para não esquecer. Lições que 2020 nos deixa. Coloquei ali deixou, mas pensando bem agora devia ter sido deixa, né? Mas 2020 nos deixa grandes lições. Está chegando no final do ano, não sei se você percebeu ainda, hoje já é dia 13, faltam 18 dias para acabar 2020, você está ansioso para isso, né? A maioria das pessoas que eu converso fala assim, tomara que 2020 passe logo, ou aninho, ou ano difícil, ano complicado, tomara que 2020 acabe logo. A gente pensa, sempre digo isso no final do ano, a gente pensa que tem algum milagre que acontece no dia 31 para o dia 1º e tudo fica novo, não é? A gente chama de ano novo, então a gente fala assim, pronto, começou, zerou. Não zera, as coisas não zeram. Todo dia é novo. Não é só dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro que as coisas se renovam. Todos os dias se renovam. Jeremias, no livro de Lamentações, vai dizer que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. E elas são lançadas sobre a nossa vida. Cada dia que você abre o olho é uma chance nova que você tem de refazer seus passos, de recomeçar um dia na presença de Deus, de mudar a sua vida, de viver de forma diferente, de crescer, de amadurecer, de fazer diferente. Todos os dias a gente tem essas oportunidades, esse privilégio. Mas a gente está doido para acabar 2020, para que a gente ponha uma pedra nesse ano e fale assim, eu quero esquecer esses acontecimentos, eu quero esquecer que 2020 existiu, eu quero riscar do calendário 2020, eu quero riscar as experiências ruins, as perdas, os sofrimentos que a gente viveu em 2020. E aí eu quero dizer para você, não, a gente não pode riscar, a gente não pode esquecer. Há lições a serem aprendidas e importantíssimas. E nessa série de mensagens eu vou destacar algumas delas. São muitas, são enormes. Mas a gente vai ver algumas delas. Vou procurar as mais importantes, aquilo que eu tenho aprendido com Deus. E compartilhar com você, aquilo que Deus tem falado ao meu coração e compartilhar com você nessa série de mensagens. São 6 mensagens. Hoje é a primeira, quarta-feira a segunda, domingo a terceira e domingo e quarta até o culto do nosso dia 31 de dezembro, o último culto do ano, primeiro culto do ano, dia 1º de janeiro, que a gente rompe aqui juntos, né? Então, a gente encerra essas lições. Lições que a gente tem que aprender com 2020, um ano para a gente, de forma alguma, esquecer. A primeira lição que eu queria compartilhar com você é essa aí, ó. Nós somos pó. Nós somos pó. É isso que a gente precisa de aprender, é isso que esse ano ensinou para a gente. Vamos ler esse versículo do Salmo 103, verso 13 a 16. Você consegue ler aí? Eu acho que está bem tranquilo para ler, não está? Nilce, apaga por favor o interruptor do meio, para ver se melhora. Aí, todo mundo enxerga bem, tem uma visão boa. Então vamos ler juntos? Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão, pois este sabe que os somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupava. Nós somos pó. Nós somos pó, irmãos, e a gente precisa ter essa consciência. Só que o problema é esse, a gente às vezes se esquece disso. Esse texto está dizendo que Deus trata a gente com muita compaixão porque Ele sabe daquilo que nós somos formados. Foi Ele que fez a gente, foi Ele que criou a gente. Ele sabe daquilo que nós fomos formados, então Ele nos faz, Ele nos trata, né? Ele se relaciona conosco com muita compaixão, diz o texto. Mas a gente se deixa facilmente levar pela nossa arrogância. A gente começa a pensar que a gente não é pó, a gente começa, como diz o ditado popular, a gente começa a se achar, está se achando. A gente começa a pensar que é grande coisa, a gente começa a pensar que a gente tem domínio, controle da situação, que a gente pode planejar coisas, fazer coisas, independente da vontade de Deus, independente da permissão de Deus, independente da bênção de Deus, independente de Deus. A gente começa a achar que a gente tem condições de viver conforme a nossa própria capacidade. Conforme a ciência vai avançando, a tecnologia, a medicina e em todas as outras áreas que a gente tem avançado. A humanidade tem avançado em conhecimento.
Muito mais nesses últimos anos do que em toda a história de vida dela. Muito mais. E cada vez mais a gente vai avançar no conhecimento. Como eu disse, na tecnologia, na medicina, na ciência, na engenharia e por aí vai, em todas as áreas. A tendência nossa é avançar. E aí o homem começa a se, entre aspas, achar, como eu estava dizendo. Ele começa a achar que não precisa mais de Deus, que Deus não é aquele que detém todo o conhecimento, que controla todas as coisas, que nós já sabemos. A gente já sabe mexer na genética, a gente já sabe construir coisas importantes, a gente tem avançado. Só que isso devia nos aproximar de Deus, não nos afastar de Deus, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente chega à conclusão de que a gente não sabe nada, a gente não conhece nada, a gente tem conhecido um pouquinho. Vamos pegar, por exemplo, a mente humana. O que é a mente humana? Diante de tantas coisas que existem na humanidade. A mente humana, o que a gente conhece dela? Nada. Por mais que a medicina tenha avançado, a gente ainda conhece muito pouco da mente humana, do corpo humano, dos seres vivos, do planeta, do universo. O universo é composto por uma infinidade de galáxias, e cada galáxia é uma infinidade de astros, de planetas, de estrelas, e a gente fica perdido no meio disso tudo. Quanto mais a gente avançasse no conhecimento, na ciência, mais a gente deveria se lançar aos pés do Senhor, se prostrar e dizer: Senhor, o Senhor é imenso, é extraordinário, mais deveríamos adorá-lo, porque o Criador dessas coisas que são incompreensíveis, com tanto avanço que a gente já teve e ainda continuam misteriosas, incompreensíveis a nós, com toda a tecnologia que nós já temos, os mistérios ainda continuam obscuros para a gente. Mas o homem começa a se achar, ele começa a pensar que é alguma coisa. Então, nós temos algumas lições a serem aprendidas em 2020, uma delas é essa: eu preciso entender que eu sou pó. O ser humano precisa entender que ele é pó, ou seja, que a nossa vida é extremamente frágil. A nossa vida é extremamente frágil. O verso 15 e 16 que lemos diz assim: a vida do homem é semelhante à relva, à grama, aquela graminha rasteira, semelhante à relva. Ele, o homem, floresce como a flor do campo que se vai quando sopra um vento, e nem sabe mais o lugar onde estava. Assim é a nossa vida, assim é a fragilidade da nossa vida. Um sopro pode acabar com ela. Num minuto seguinte a gente pode deixar de existir. Num minuto seguinte a gente pode morrer, a gente não tem controle sobre isso. Nossa vida é muito frágil. Davi está comparando a nossa vida a essa relva, a essa flor do campo, a nossa existência a uma flor que o vento sopra e ela é arrancada do seu lugar. De tão frágil a nossa vida. E 2020 tem ensinado exatamente isso. De um momento para o outro a gente pode perder a vida. E por qual motivo que a gente pode perder a vida? Por qual motivo? Por causa de um vírusinho, um negocinho que a gente nem enxerga, tem que usar um microscópio para enxergar. Uma coisa frágil, uma coisa fraca que morre rapidinho, que nem tem inteligência, não tem nem um cérebro, que não tem grandes poderes, ele simplesmente infecta o nosso corpo e nos destrói. Pode levar alguém à morte num segundo para o outro. Isso é para mostrar a gente que nós somos frágeis. Nós somos, como disse Davi aqui nesse salmo, como uma flor no campo que um vento acaba com ela, ou como Isaías vai dizer no verso 6 e 7 do capítulo 40, algo semelhante. Ele também nos lembra disso e diz: uma voz ordena, clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. É isso que nós somos, e precisamos de aprender isso. O que é que nós somos? Frágeis, muito frágeis, extremamente frágeis. Nós não nos sentimos muito bem com essa realidade, com esse fato. Nós não queremos ser frágeis,
Nós queremos ter o controle de todas as coisas, nós queremos dominar tudo, nós queremos superar todas as dificuldades, nós não queremos, na verdade, nos ver como dependentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Tiago também nos ajuda a entender isso, como a gente deve encarar a realidade da nossa condição, da nossa fragilidade. No capítulo 4, do verso 13 a 15, ele vai dizer para a gente: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. A palavra de Deus está dizendo: escute você que faz seus planejamentos, diz: vou fazer tal coisa, vou passar um ano em tal lugar, vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro, vou construir uma casa, vou fazer uma faculdade. Escute você que no alto da sua arrogância você pensa que tem o controle de todas as coisas, que domina todas as coisas. Escute você isso. Nossa vida é como uma neblina, que ora existe, ora não, que ela se dissipa. Uma outra tradução diz como um vapor d'água. Sabe quando a panela está cozinhando, que está fervilhando, está com a tampa que você levanta a tampa assim da panela e sobe aquele vapor de água da panela e sumiu? É o que a palavra de Deus está dizendo na sua vida. A nossa vida é isso. Ela é curta, ela é frágil, ela se dissipa com facilidade. E 2020 tem mostrado para a gente exatamente isso. Tem, desculpe a expressão, esfregado na nossa face, que nós somos frágeis. Começamos o ano com uma chuvinha que quase destruiu Belo Horizonte inteira. E logo depois vem uma pandemia, um vírusinho que para o mundo. Quando a gente poderia pensar, imaginar assim, um vírusinho iria parar a humanidade inteira, as portas iam fechar, as pessoas iam se esconder em casa, o comércio ia fechar, a indústria ia fechar tudo, as ruas iam ficar vazias, por causa de um vírus. E a gente está aí, saindo de casa, vivendo uma vida aparentemente normal, porque a gente não aguentou mais ficar em casa, porque o perigo hoje está maior do que antes. Muito maior. Quem sabe lidar com esse vírus? Um negócio pequenininho, parece uma gripezinha. Quem sabe lidar com ele? Ninguém sabe, está todo mundo batendo cabeça, não tem conhecimento de nada, para mostrar para a gente quem a gente é. Quem a gente é? Deus permite essas coisas para mostrar para a gente exatamente isso. Somos frágeis, muito frágeis. E a palavra de Deus está perguntando: quem você acha que é? O que você acha que é a sua vida? O ser humano tem vivido, como Tiago descreveu aqui, como se não precisasse de Deus, como se fosse dono da sua própria vida, como se tivesse o controle de todas as suas passos da sua vida, do controle de todas as coisas. Nossa fragilidade deve nos levar, amados, a Deus, e não para longe dele. Mas a humanidade, ao invés de se reconhecer frágil e buscar o Senhor, se abrigar no Senhor e se ver como dependente de Deus, ela não se sente bem com isso. O ser humano não se sente bem com isso. Isso é antigo. Põe antigo nisso. Põe antigo nisso. A gente fica olhando a história da humanidade. Como é que as coisas foram feitas? Deus criou o jardim do Éden, fez o planeta, plantou um jardim bonito, tudo que a humanidade precisaria para viver muito bem, uma vida extraordinária. Ele colocou ali, colocou o casal e diz: olha, é tudo de vocês, usufruam de tudo, cuidem, plantem, comam, vivam bem, sejam felizes, se multipliquem, cresçam, porque é tudo para vocês, fiz tudo para vocês. E o homem ficou ali, usufruindo daquilo, da presença de Deus, daquela vida extraordinária com o Senhor, mas de repente o homem é tentado por Satanás. Vem Satanás e fala: olha, rapaz, as coisas não são bem assim, esse negócio de depender de Deus não é bem assim. Outras, estou parodiando, estou fazendo a minha versão. Não é bem assim. Você pode ser Deus, para que você quer ser servo de Deus? Você pode ser Deus, você pode controlar a sua vida, você pode decidir as coisas. Para que você quer ser alguém que depende? Tudo depende de Deus, para que isso? Em outras palavras, foi mais ou menos isso que aconteceu. Essa foi a proposta de Satanás para Eva, quando ela disse: não é bem assim, não é o que Deus está dizendo. Se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, né? Ninguém come da árvore, come do fruto. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser como Deus. Aí, é isso que eu estou querendo.
A humanidade não se sente bem em ser dependente de Deus. O ser humano tem algo dentro dele que quer ser como Deus, quer usurpar o lugar de Deus. Mas Deus nos mostra que nós somos frágeis. O salmo que nós lemos disse que Ele sabe da nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E eu preciso de entender isso. Eu sou pó. Crer no Senhor, depender dEle, não é algo que nós devemos fugir disso. Não precisamos de independência de Deus. Precisamos da proteção dEle. Precisamos nos abrigar no Senhor a cada dia. Precisamos depender do Senhor. Quando a gente entende isso, que somos pó, que a morte está à nossa porta, resumindo é isso, a morte está à nossa porta a todo momento. A todo momento. Por causa dessa pandemia, a gente escuta muitas notícias de morte. Alguns morrem por causa da pandemia, outros morrem por outras doenças, mas a gente está convivendo muito mais de perto com a morte. E a gente se assusta. Fulano morreu. E a gente fala, meu Deus, como é que fulano morreu? Por que fulano morreu? Parece algo novo para a gente, porque a gente tenta fugir dessa realidade. Se tem uma coisa certa na vida, é que a morte está à porta de cada um de nós. Que a morte, ela é iminente, ela é inesperada, mas ela é iminente. Quando é que eu vou morrer? Você sabe? Você sabe quando você vai morrer? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a morte é certa e que ela pode acontecer a qualquer momento. É isso que a gente sabe, mas a gente tenta esquecer disso. Na nossa arrogância, a gente pensa que pode controlar todas as coisas e viver como se fôssemos eternos, mas a realidade é que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Esse corpo aqui vai se decompor de novo, vai voltar para o pó, isso é que é certo. É certo que ela é iminente, que ela está sempre à nossa porta. E diante disso, o que devia acontecer conosco? Essa realidade devia nos assombrar. O fato de eu agora estar vivo, respirando e bem, e no minuto seguinte eu poder morrer, devia me assustar. Devia me lembrar dessa fragilidade que eu tenho, que eu sou muito frágil. E devia me lançar aos pés do Senhor para eu encarar essa morte com naturalidade, com esperança, com alegria, com certeza, porque existe uma solução para isso. E a solução nós conhecemos e sabemos que é Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu em nosso lugar para que a gente não precisasse pagar o preço da nossa dívida com os nossos pecados, pelos nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar para que a gente tivesse essa esperança viva, essa alegria de que a morte está à nossa porta a qualquer momento, mas simplesmente não é o fim. É a libertação de todas as limitações que nós temos para essa vida perfeita que está nos aguardando na eternidade. A morte para aqueles que creem em Jesus Cristo é simplesmente a libertação desse corpo contaminado com o pecado, desse mundo corrompido com o pecado, para ser recebido no céu, como diz Apocalipse, com um abraço gostoso de Jesus, enxugando os nossos olhos todas as lágrimas. Isso que a morte significa para a gente, se a gente crer em Jesus Cristo, se a gente entregar a Ele. Então é isso que todos os dias nós devíamos nos lembrar, nós somos pó, a morte está à porta e a qualquer momento posso partir. E para encarar essa morte com esperança, com certeza de que sou um filho de Deus, eu preciso entregar meu coração a Jesus Cristo, eu preciso de verdade entregar meu coração a Jesus, eu preciso ter experimentado o novo nascimento. Se eu não tenho convicção disso, se eu não tenho certeza disso, se eu tenho brincado com as coisas de Deus, se eu tenho brincado com a minha vida, se eu tenho deixado isso para pensar depois, se eu tenho ignorado essa realidade e não pensado nessa verdade, consciente de que sou pó e que a morte é uma realidade que ela pode ser a qualquer momento acontecer na minha vida, eu preciso, para poder passar por tudo isso, encarar essa morte com tranquilidade, esperança e certeza de que vou para o céu, não porque sou uma pessoa boa, não porque sou santo, não porque nunca errei, mas porque sou pecador e consciente de que sou pecador e para não ser tragado pela morte, entreguei meu coração a Jesus porque consciente da obra que Ele fez por mim, confio nele. Entreguei minha vida a Ele porque confio nele.
Posso ficar tranquilo em relação a isso. Posso passar pelas adversidades da vida, como essa que nós estamos vivendo agora, com alegria no meu coração, com certeza, com prazer, com esperança, porque a morte não é uma catástrofe. É a porta que se abre para uma vida perfeita com o Senhor, uma eternidade com o Senhor. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, meu irmão. Somos pó, nossa vida é muito frágil. E Deus permite que a gente enxergue isso. É isso que essa pandemia veio mostrar para a gente, fazer a gente enxergar isso. De tempo em tempo Deus faz isso. De tempo em tempo Ele faz um negócio parecido. São pandemias, terremotos, catástrofes naturais, tsunamis. Essa semana eu estava conversando com a Rosana. Rosana tem um sonho de visitar as Ilhas Maldivas. Estou juntando dinheiro, falei para ela que em 2232 a gente vai. Aí eu estava brincando com ela, falei assim, ó, naquela área lá, às vezes tem uns tsunami. Lembra de 2004? Como é que foi? Você lembra de 2004? Mais de 200 milhões de pessoas morreram. Muito mais do que já morreram no mundo inteiro. Não, chutei errado, né? Mais de 200 mil pessoas, né? Milhões não. Então não foi muito mais. Num dia, num tsunami, um acontecimento, mais de 200 mil pessoas morreram num dia, terrivelmente. Tsunamis, terremotos, maremotos, furacões, pandemias, elas acontecem para mostrar para a gente essa realidade, para a gente descer do salto, para a gente sair da nossa arrogância, para a gente acreditar na nossa verdadeira condição. Nós somos pó, e essa fragilidade, o problema não é que a gente é frágil, o problema é que a gente é arrogante para reconhecer isso e confessar isso diante de Deus. O problema não é que nós somos frágeis, o problema é que a gente foge dessa realidade e tenta viver como uma criança. A gente não cresce, não amadurece. Já contei para vocês, vou repetir, alguns não conhecem essa história. Isabela, quando aprendeu a andar, a gente estava saindo com ela, e chegava num shopping, ela com 1 ano e pouco, 2 anos de idade, ela já sabia andar, então ela já achava que era dona do nariz dela, porque já sabia andar. Segurava a mão dela, ela soltava a mão da gente, largava a mão, porque queria andar sozinha, queria dar direção aos passos dela. Com 1 ano e pouco de idade, com 2 anos de idade, ela achava que já podia guiar seus próprios passos. E uma vez eu peguei uma peça nela. A gente num shopping, ela se soltou, aí ela corria na frente e ficava olhando para trás, né? Ela queria andar sozinha e ficava olhando para trás esperando que eu corresse atrás dela no shopping. Aí ela soltou e começou a andar e eu me escondi. Fui entrando nas lojas, me escondendo dela, olhando ela de longe. Num primeiro momento ela se sentiu como queria, feliz da vida, porque estava livre, estava andando sozinha, não estava segurando a mão dela, não estava sendo direcionada, não estava sendo guiada. Ela estava no controle, se sentiu feliz, e assim às vezes a gente fica. Quando a gente se afasta de Deus e começa a caminhar na nossa própria direção, agora já sei caminhar, sei tomar minhas decisões, sei viver por mim mesmo. Olha como é que a gente agora tem tecnologia, olha como é que a medicina avançou, a gente agora vai viver 200 anos, porque já estão quase descobrindo a cura por câncer, então a gente vai viver cada vez mais, a gente não tem limite para o ser humano, a gente começa a pensar que a gente é dono da situação, que a gente é Deus. Isabela ficou muito feliz caminhando sozinha pelo shopping e eu me escondendo. De repente ela começou a olhar para um lado, olhar para o outro, começou a se sentir sozinha, começou a olhar para trás e não me via, e começou a entrar num desespero, e eu, como um pai muito amoroso, deixei ela se desesperar. Deixei ela chorar, deixei ela ficar preocupada, deixei ela cair em lágrimas, deixei ela um bom tempo ali, até que alguém chegou preocupado, aí, o que foi, não sei o que, eu falei assim, não, pai. Aí eu apareci e falei, não, pode deixar, estou dando uma lição nela. Estou ensinando ela que ela não pode achar que já sabe viver. Então Deus faz isso com a gente, mais ou menos isso com a gente. Ele, de quando em quando, de tempo em tempo, Ele permite que alguma das milhares, milhões de coisas que podem acontecer conosco a todo momento, aconteçam para a gente abrir os olhos, acordar e falar assim, opa, eu não sou isso que eu estou pensando.
eu sou pó, eu sou frágil, eu preciso de Deus. A Isabela aprendeu a lição, nunca mais ela soltou minha mão. Nunca mais ela quis andar sozinha. Quando eu segurava a mão dela, ela deixava eu segurar a mão dela. Por que eu fiz isso? Porque ali eu podia controlar, eu podia estar olhando ela, acompanhando ela, e se houvesse algum perigo, alguma coisa, eu estaria presente para socorrê-la. Mas eu queria que ela sentisse medo. Porque ela era uma criança de 2 anos de idade, de 1 ano e pouco de idade. E ela precisava da minha proteção, ela precisava da minha condução. Esse é o motivo pelo qual Deus permite que essas coisas, de quando em quando, aconteçam na nossa vida, na humanidade. Ele parou esse mundo para que o mundo percebesse que é pó. Para que a gente sentisse que a gente não tem controle das coisas, que a gente não é suficiente para prover as nossas necessidades, os nossos recursos, que tudo vem do Senhor. A humanidade tem avançado, como eu disse, assustadoramente na ciência, tecnologia, medicina, engenharia e por aí vai em todas as suas áreas. Porém, todo esse avanço deveria causar em nós temor pelo Senhor. Não medo, temor, respeito, reverência, não medo, eu não preciso de ter medo de Deus, Ele me ama, Ele é esse Pai amoroso que esse salmo, esses 2 versículos que lemos desse salmo nos mostra. Ele nos ama, nos trata com compaixão, mas temê-lo, respeitá-lo, amá-lo, depender dEle, entender que a gente precisa dEle, que Ele é a nossa proteção, Ele é que cuida das nossas vidas. Quanto mais nós avançamos, meus irmãos, mais nós nos deparamos com a nossa incapacidade. E isso devia nos lançar aos pés do Senhor. Todo mundo conhece bem a história de Jó. Jó, um homem íntegro, destacado por Deus como alguém que era um servo reto, fiel a Ele. Mas Deus permite que aquelas coisas todas aconteçam na vida dele. Ele perde tudo num dia só. Depois é acometido por uma doença que estourou úlceras pelo seu corpo inteiro. A gente conhece essa história. E Jó se sentou e começou a lamentar a vida e começou a dizer: eu não estou entendendo por quê. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nada para estar passando por isso. E ele foi lamentando. E seus amigos chegaram perto dele e começaram a tentar ajudar ele. Falaram para ele: Jó, você fez alguma coisa. O que você está vivendo é culpa sua, Jó. Você fez alguma coisa, com toda certeza você está sofrendo isso porque merece. Confessa o teu pecado diante de Deus, Jó. Confessa isso, para que você seja curado, Jó. E ele argumentava: mas eu não fiz, Deus sabe, Ele é justo, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu não fiz nada por merecer isso. E naquele lamento, naquela disputa, naquelas confusões ali entre ele e seus amigos que achavam que ele estava merecendo aquilo, Jó começa a se justificar demais e começa a achar que ele é alguma coisa diante de Deus, e um homem íntegro, temente a Deus, mas de repente ele começa a se perder nisso. E ele começa a achar que realmente Deus agora está sendo injusto. E aí Deus vai lembrar Jó de que ele é pó. Capítulo 38 desse livro de Jó, os primeiros 4 versos dizem assim: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Falando de Jó. Quem é esse que está se achando aí? Deus tinha destacado Jó como alguém diferenciado, íntegro, um homem reto diante de Deus. Mas naquele monte de discussões, Jó começa a se perder e começa a se achar. Então Deus pergunta para ele: quem é esse que está se achando aí? Prepare-se como simples homem, vou lhe fazer umas perguntas e você me responderá. Olha o que Deus falou para ele: então, já que você sabe tanto, já que você é tão dono de si, se prepare então que eu vou fazer algumas perguntinhas para você e você me responde então as perguntas, para ver se você sabe mesmo, Jó, se você conhece mesmo as coisas. O verso 4
ele a primeira pergunta. O capítulo todo, Deus vai fazendo um monte de pergunta para ele, simples, das coisas da vida. E todas elas, Jó não tinha resposta. Mas a primeira que ele faz para Jó é: onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Onde é que você estava, Jó? Onde é que a gente estava quando Deus criou as coisas? Quem somos nós para pensar que somos alguma coisa? Então Deus mostra para a gente essa fragilidade, Ele permite que alguma coisa aconteça na nossa vida, Ele nos confronta com a nossa realidade, com a constituição que nós somos, para que a gente entenda: eu sou pó. Para que isso? Para Deus nos humilhar, para fazer a gente sofrer? Não, para que a gente acorde, para que a gente abra os olhos, para que a gente entenda que a gente precisa desesperadamente de Deus o tempo todo. Que cada vez que a gente puxa esse ar e ele vem, a gente consegue respirar, é Deus que permitiu. Para as coisas simples da vida. E é interessante que essa pandemia, ela afeta as pessoas, alguns não sentem, mas aqueles que têm complicações graves, ela afeta exatamente nisso. A pessoa não consegue respirar, a pessoa não consegue se locomover. Qualquer esforço é um esforço enorme, para que a gente entenda que a gente é dependente do Senhor. Como não se curvar diante desse Deus poderoso, diante da complexidade da vida, de tantas perguntas sem respostas? Você tem alguma pergunta sem resposta? São muitas as perguntas sem respostas, que só Deus sabe, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Como não se curvar diante disso? Deus permite que essas coisas aconteçam para a gente entender que a gente é frágil, que a gente precisa dEle, e para que a gente perceba que Ele nos trata com compaixão. O verso 15 e o verso 13 e o 14 disse isso. Deus trata a gente com uma compaixão, como um pai cuidando do seu filho. Ele não trata a gente como a gente merece ser tratado. Ele trata a gente porque Ele conhece a nossa fragilidade. Um pai que tem compaixão do seu filho, porque a palavra de Deus está dizendo, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então como é que Deus te trata? Não é ferro a ferro e fogo, não é olho por olho e dente por dente, não é a rigor da lei. Deus te trata com compaixão. Imagine se Deus fosse tratar você como você merece ser tratado. Cada pecado Ele punisse você como devia ser punido. Cada erro, cada vacilo, Ele castigasse você como deveria ser castigado. Se fosse olho por olho, dente por dente, Deus nos trata com compaixão, e é isso que Ele quer que a gente entenda, que nós somos extremamente frágeis e que Ele trata a gente com uma compaixão de um pai amoroso, cuidando dos seus filhos pequenos. Pedro, na sua primeira carta, ele cita o Salmo 34, para que a gente tenha essa certeza de que o Senhor está cuidando da gente. E ele diz assim, no verso 12 do capítulo 3 da sua primeira carta: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus está com o olhar dele, como eu fiquei, olhando a Isabela de longe, percebendo, para ela não entrar num perigo real, para ela não correr nenhum perigo real. Fiquei de longe ali, para ela se sentir sozinha, desamparada e ter medo e perceber que precisava de estar perto de mim, que eu era o pai dela e poderia protegê-la de um perigo, poderia cuidar dela, poderia ajudar ela, que ela precisava depender de mim. Com um olhar atento, assim, de um pai zeloso, amoroso, Deus, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Pedro citando o Salmo 34, dizendo para a gente, ó, os olhos do Senhor estão atentos a você, às tuas necessidades, às tuas orações, a você que confia no Senhor, que o busca, para ouvir a tua oração, para atender a tua necessidade. Eu preciso confiar no Senhor, mas eu não vou confiar no Senhor se eu estou cheio de mim mesmo. No alto da minha arrogância, eu não clamo o Senhor. No alto da minha arrogância, eu faço como a Isabela fez. Acho que é muito bom caminhar livremente, tomar as minhas decisões,
viver independente de Deus. Eu acho que é muito bom viver fora da presença de Deus, mas isso é muito perigoso. E porque Deus sabe, Deus conhece a nossa constituição, porque foi Ele que nos fez, sabe que da nossa fragilidade, das nossas limitações, Ele nos trata com todo amor, com toda compaixão. Se Ele fosse nos tratar como nós merecemos, já há muito tempo, já não existiríamos, há muito tempo, já não existiria nenhum ser humano nesse planeta, porque nós pecamos contra Deus, pecamos uns contra os outros, pecamos contra esse planeta. A gente está num processo acelerado de destruição de tudo. E Deus nos trata com toda a compaixão de um pai amoroso, como um pai amoroso trata o seu filho. Se Deus fosse descuidado com a gente, se Ele não estivesse ao nosso lado, lutando as nossas dificuldades, nossas guerras ali, cuidando das nossas necessidades, provendo os nossos recursos, se Ele não, todos os dias não estivesse acompanhando a gente e nos livrando. Esse vírusinho é um dentre uma infinidade de vírus que estão por aí, que poderiam nos afetar. Um tsunami é um dentre milhares que podem acontecer todos os dias e que Deus vai cuidando da humanidade, preservando a humanidade, cuidando dela, é para a gente olhar para Deus e perceber essa compaixão dEle, não é ficar com medo, pensar que é castigo de Deus, pensar que Deus está irado com a gente, que Deus quer o nosso mal, que Ele quer nos destruir, que Ele quer acabar com a humanidade. Apesar dos nossos pecados, da nossa arrogância, do nosso afastamento de Deus, apesar de nós ferirmos e machucarmos Deus, Ele nos trata com compaixão, Ele nos trata com amor. Se Deus não cuidasse da gente, há muito já teríamos perecido. Em outro salmo, no Salmo 124, Davi lembra a Israel esse cuidado de Deus para com eles. E ele diz assim: se o Senhor não tivesse ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogados. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Davi está dizendo, se o Senhor não estivesse com a gente, ao nosso lado, nos protegendo, cuidando de nós, seríamos engolidos vivos pelos nossos inimigos. Repita, Israel, Davi diz, se o Senhor não estivesse conosco. É essa a intenção de Deus, de quando em quando nos fazer olhar para o alto, olhar para Ele e dizer, eu preciso de Ti, Senhor. Quebrar a nossa arrogância, moer a nossa arrogância, para que a gente possa voltar os nossos olhos para aquele que tem nos protegido e cuidado de nós. A gente não percebe o quanto de livramentos, de cuidado, de amor que Deus tem dispensado a nós todos os dias, se Ele não estivesse conosco. Se Ele não estivesse ao nosso lado, nos protegendo, nos livrando, todo santo dia nós já muito não estaríamos vivos. O inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer nos devorar, e quem segura ele, quem coloca o anjo acampado ao nosso redor, quem coloca o anjo do Senhor protegendo a nossa vida o tempo todo, quem cuida de nós o tempo todo é o Senhor. Por isso, meu amado, essa pandemia deve fazer a gente lembrar da nossa fragilidade, lembrar que o Senhor tem nos tratado com muita compaixão, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa arrogância, apesar de tudo que nós fazemos contra Deus, Ele tem nos tratado com muita compaixão. E por isso esse salmo, na verdade, é um convite a nós bendizermos ao Senhor, a nós adorarmos o Senhor, agradecermos o Senhor por isso. Esse salmo é isso, esse é o convite. Eu li com você os versos 13 a 16, mas o início desse salmo diz assim, do verso 1 ao 5, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova
como a águia. Bendiga o Senhor. Nós fomos criados por Deus para Ele, para a glória dEle, para desfrutar da presença dEle, do amor dEle. Nós fomos criados para um relacionamento íntimo, perfeito, uma comunhão perfeita com o Senhor. Quando a gente se afasta dEle, nós estamos desprotegidos e sujeitos a uma vida muito perigosa. Nós precisamos de estar na presença do Senhor o tempo todo, e Ele permite que às vezes coisas aconteçam na nossa vida para que a gente se esvazie de nós mesmos, da nossa arrogância, a gente se quebrante e se apresente a Deus humildemente como aqueles que são pó, que dependem do Senhor, e contemplem a obra dEle, contemplem a bondade, a benignidade, a misericórdia dEle, o amor dEle na nossa vida todos os dias, e bendiga o Senhor. Você existe para adorar o Senhor. Você existe para ser grato, para adorá-lo, para bendizer Ele. Davi está dizendo para ele: minha alma, bendiga o Senhor. Minha alma, presta atenção, porque é Ele que provê você de recursos, é Ele que cuida de você, é Ele que tem abençoado você, é Ele que tem livrado você, é Ele que tem sustentado a tua vida, Ele tem te fortalecido, Ele tem cuidado de você. A cada novo dia, como eu disse, é uma chance que a gente tem de viver para o Senhor, de bendizê-lo, de exaltá-lo. Em tempos assim como esse que nós vivemos, nós devemos voltar os nossos olhos ao Senhor, porque Ele espera de nós pelo menos duas coisas. A primeira é que nos arrependamos dessa nossa insanidade de tentar viver longe de Deus. E a segunda dela, meu amado, é que a gente enxerga essa compaixão do Senhor e o bendiga por isso. E abramos a nossa boca e o nosso coração e exaltemos o Senhor. Davi está nos convidando a exortarmos a nós mesmos, a nossa alma, e ao invés de nos desesperarmos e olharmos as desgraças do mundo. Por que as pessoas querem que 2020 acabe rapidamente e um ano novo comece como se fosse um passo de mágica e tudo sumisse, todas as preocupações e perdas e sofrimentos deixassem de existir com 2020 que está se findando? Por que as pessoas querem isso? Porque têm olhado as desgraças, as perdas, olhado as mortes, olhado as catástrofes, olhado a sua realidade e não quer mais ver isso. Isso deve fazer com que a gente se lembre de quem é e se lembre de quem Deus é. Ele é esse que nos trata com tanta compaixão. Ele é esse que nos trata com tanto amor. Ele é esse que tem cuidado das nossas vidas. A gente tem que tirar os olhos disso. Olhar para o Senhor e ver quantos livramentos Ele tem nos dado. Olhar para o Senhor e saber que a nossa vida está nas mãos dEle, por isso está segura. Que a nossa vida está nas mãos dEle, por isso nós temos essa esperança, essa tranquilidade de encararmos, se for preciso agora, a morte com toda alegria no nosso coração, porque nós sabemos que estamos seguros nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor. Que medo nós temos? O que nos apavora? Se é o Senhor quem tem cuidado de nós, se o Senhor é esse Deus amoroso. Então, meu amado, quero convidar você a fazer isso, a olhar para 2020 e bendizer o Senhor. Olhar para 2020 e ver graça, ver compaixão, ver amor, ver cuidado de Deus a todo tempo na sua vida. Olhar para 2020 e exaltar o Senhor e lembrar que apesar de toda a nossa infidelidade, Ele é fiel. Apesar de todas as nossas transgressões, Ele nos ama. Apesar de todos os nossos vacilos, de toda a nossa arrogância, de todo o nosso pecado, Ele ainda assim tem nos amado. Aprendemos a olhar para o lugar certo. Jeremias nos ajuda a entender isso também. Dessa mesma forma que Davi está dizendo: ó minha alma, bendiga o Senhor. Jeremias foi um profeta, o último profeta de Jerusalém no tempo da sua destruição. Ele predisse: a Babilônia iria vir, iria destruir Jerusalém, iria quebrar tudo, matar, destruir, levar cativo, e que eles iriam viver num cativeiro 70 anos para aprender a não se afastar do Senhor, para aprender a reconhecer Deus como único Deus na sua vida. E Jeremias vê tudo isso acontecer, ele é testemunha disso tudo.
E ele vê o povo dele morrer, ele vê Jerusalém ser invadida, ele vê os muros serem quebrados, ele vê a cidade ser destruída, ele vê o templo ser destruído, as portas serem queimadas, e ele chora, ele lamenta, ele escreve um livro chamado Lamentações, e ele chora, ele lamenta tudo isso. Quando chega no capítulo 3 de Jeremias, depois dele ver tudo isso, ele cai em si, olha para dentro de si, e ele diz assim: todavia, lembro-me também. Ele viu toda a desgraça, e ele sofreu com toda a desgraça, mas ele diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. E o que pode dar esperança para a gente? Quero trazer, em outra tradução, e tem até uma música que usa essa tradução, quero trazer à minha memória, à minha lembrança, aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Ele responde: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. É isso que nos dá esperança. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, como Davi fez, Jeremias está dizendo a ele mesmo, a sua alma, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. É isso que 2020 tem que ensinar para a gente. Eu sou pó e a minha esperança está no Senhor, e eu vou dizer a minha alma quando estiver triste, eu vou dizer a minha alma quando ver as catástrofes, eu vou dizer a minha alma o tempo todo: o Senhor é a minha porção, o Senhor tem cuidado de mim todos os dias Ele renova as suas misericórdias, Ele me acolhe, apesar de toda a minha infidelidade, Ele é fiel, e Ele tem cuidado de mim. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, é tempo de nós bendizermos o Senhor, é tempo de nós contemplarmos essa compaixão de Deus. É tempo de agradecermos, é tempo de contarmos essas histórias. Olha, 2020 aconteceu algo terrível, para que o mundo se voltasse para o Senhor e contemplasse a beleza dEle, a compaixão dEle, o amor dEle, e entendesse que não pode viver sem Deus. Entendesse que não pode caminhar sozinho, porque nós somos pó. Quando a gente começar a se achar, a gente tem que lembrar disso, lembrar de 2020 e dizer: nós somos pó. Quando a gente começar a achar que a gente pode controlar a nossa vida, a gente tem que se lembrar disso, que a morte está à nossa porta todos os dias, e para eu encarar ela com toda essa esperança, eu preciso ser esse que confia no Senhor, que renova a sua esperança nele, que vive para a glória dele. Fecha um pouquinho seus olhos, meu irmão. Vamos pensar um pouquinho sobre essa primeira lição que 2020 tem para nos ensinar. Nós somos pó. E saber disso deve nos levar aos pés do Senhor. Em primeiro lugar, porque nós dependemos dEle. E precisamos estar ali o tempo todo, aos pés do Senhor, na presença dEle, sob a proteção dEle. Sair dessa proteção de Deus é a pior coisa que a gente pode fazer. E é isso que esse mundo, longe de Deus, tem feito o tempo todo, fugido de Deus, se afastado de Deus cada vez mais. E à medida que a ciência avança, a tecnologia avança, que o conhecimento humano avança, as pessoas pensam que podem viver sem Deus. É isso que esse mundo tem interpretado e por isso tem sofrido tanto. Mas nós, que cremos no Senhor, se estamos aqui é porque cremos no Senhor. Se nos reunimos nessa noite num lugar para cultuar a Deus, é porque nós cremos que Ele existe, cremos que Ele está aqui presente. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos lançar aos pés dEle e bendizer esse Deus amoroso, que tem compaixão de nós, que não nos trata segundo nós merecemos, mas nos trata segundo a sua graça, segundo o seu amor. Nós dependemos dEle e nós o amamos.